Então, o título da palestra hoje é essa palestra ASGS ao Sol é considerações e abordagem de diferentes ensaios de drenagem ácido mina aplicados à mineração. Essa palestra ela veio bem a calhar porque o tema do próximo segmento do nosso evento é a mesa redonda justamente para discutir a questão da caracterização de resíduos sólidos para mineração. Então, essa palestra suscita esse questionamento, né, e faz uma abordagem geral dos ensaios existentes. O Fernando, anteriormente, já apresentou muito bem uma variedade de ensaios, né, o Fernando da Campo, de ensaios geoquímicos existentes, né, e essa apresentação vai na mesma linha, só que fazendo um questionamento do que é hoje utilizado. Então, o que a gente utiliza mais comumente na classificação de resíduos sólidos para a mineração é a norma ABNT-NBR 10.004. Essa norma classifica os resíduos em perigosos e não perigosos, e não perigosos inertes ou inertes. Então, basicamente, é uma norma que tem uma praticidade muito boa, porque ela consegue chegar numa conclusão objetiva, contudo, é uma norma genérica para todos os resíduos sólidos existentes, e não somente o da mineração, e aí que reside o problema. Então, por que nós fazemos ensaios de lixiviação e solidização? Para justamente poder fazer essa classificação de resíduo perigoso, não perigoso, inerte e não inerte. E aí a gente utiliza os resultados dos ensaios de lixiviação e solidização, compara com os anexos dessa norma e chega à classificação. Aí está o fluxograma da norma, né? Você começa lá com a classificação lá do resíduo, das características do resíduo, se ele tem origem conhecida e etc. E faz toda a avaliação de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, e para isso a gente usa a norma, o ensaio 10.005 para falar sobre a toxicidade, e aí chega à conclusão se ele é um resíduo perigoso, se ele não for perigoso, ele é não perigoso, aí tem a classificação como um resíduo inerte ou não inerte. Bom, aí na classificação, para fazer os ensaios, né, de lixiviação pela 10.005, você tem que ver o teor de umidade no solo. Geralmente, para resíduos de mineração, eles são classificados como resíduo 100% sólido ou 99,5% sólidos, aí ele segue essa parte do fluxograma. Se for uma fração mais líquida, segue a sequência de ensaios para a sua caracterização em termos da 10.005. Os extratos de lixiviado não voláteis, né, 100% sólidos, que é o caso dos extratos da resíduos de mineração, né, tem uma avaliação preliminar de pH e da solução extratora, é adicionado 25 gramas da solução, e a solução extratora, que no caso é ácido acético, é agitado por 18 horas, mais ou menos 2, é feito o extrato e filtrado a vácuo, 0,6 e 0,8 micras, e depois você recolhe a alíquota, faz a análise e faz a classificação. Os lixiviados voláteis, 100% sólidos, já tem uma tratativa um pouco diferente, né? Você tem que resfriar e manter esse material em uma temperatura de 4 graus Celsius para baixo, porque eles são voláteis, e seguem uma forma de extrair um pouco diferente, mas o tempo de reação é o mesmo, e depois você segue para a análise química. Aí essas fotos ilustram, né, o equipamento que existe nesses laboratórios para fazer esse tipo de ensaio, né? Ali à esquerda mostra
o aparato que faz a rotação da amostra pelo período aí de 18 horas. No centro, você tem uma frascaria com um resíduo típico de mineração, solução sólida, né, com parte sólida, parte solução, e à sua direita você tem um aparato para fazer a filtragem a vácuo para substâncias voláteis. Então, tem todo um procedimento técnico bem fundamentado e estabelecido. Já para a solidização, você já usa uma relação sólido-solução diferente, de 1:4, você bota num frasco de 1:1000 litros, mas coloca 800 ml de água deionizada, e você faz um tempo maior de 7 dias de contato da água com resíduo sólido. Depois você filtra a vácuo 0,45, né? Aí você já classifica tudo que é solubilizado, é o metal dissolvido, né? E os ânions também, né? Na fração dissolvida, e faz a análise dessa alíquota e faz a classificação. Bom, qual que é o problema da 10.004 com a mineração? Ela faz uma avaliação dos resíduos sólidos de forma geral, não somente para a mineração, mas para a indústria de qualquer origem industrial, não só da mineração. Pode ser resíduos hospitalar, agrícola, resíduo doméstico, material sólido de aterro sanitário ou até mesmo lixão. Então, é uma norma que não é específica da mineração, esse é o primeiro ponto. Outra questão é o seguinte, pela norma 10.005, na verdade, você utiliza ácido acético, né, que não é necessariamente uma solução que existe no ambiente de mineração. Então, ela pode te dar um artefato no seu resultado, como a gente vai ver mais na frente. O pH também tem uma variação fixa de 2,8 a 5, dependendo do tipo de amostra, né, da quantidade de umidade que tem nela. E são condições fixas de sólido solução que nem sempre representam um ambiente de barragem ou de pilha de estéreo ou pilha de minério. Então, são limitações da norma que a gente tem que fazer uma interpretação com uma certa ressalva, né, para não incorrer em erros de interpretação, né, do resultado. Aí o exemplo aí do anexo F, que é utilizado para classificar as amostras enquanto a sua toxicidade, né? Então, o princípio é o seguinte: todos esses elementos que passarem desse valor máximo permitido lixiviado são considerados como tóxicos. Então, isso foi tirado de uma norma americana chamada TCLP, Toxicity Capacity Leaching Procedure, e é copiada pela nossa norma 10.004, que usa o ensaio 10.005 justamente para fazer essa avaliação. Bom, então a gente pode ter conclusões equivocadas e distorções em relação ao que está acontecendo no meio ambiente investigado. Então a gente precisa pensar numa abordagem alternativa para resíduos de mineração. Como seria? Bom, a gente pode mesclar aí ensaios estáticos e cinéticos, né, de curta e longa duração, porque a gente sabe que o tempo de reação, né, pode ser bastante variável, de uma reação de solubilização, de precipitação. Então, é importante, e o ambiente também complexo, né? A gente tem que usar de vários artefatos ou de formas de investigação para chegar a alguma conclusão. É realmente um desafio. Se a gente tiver essa estratégia, o que vai acontecer? A gente vai conseguir fazer um planejamento melhor de lavra, um gerenciamento desses resíduos e, consequentemente, minimizar impactos aí de pilha, de estéreo, de cava e de barragem de rejeito. Então, uma proposta apresentada pela SGS Geosol há 2 anos atrás, e que a gente vai colocar em discussão aí para na próxima mesa redonda avaliar e discutir,
é que a gente deveria fazer uma avaliação de resíduos para mineração considerando o potencial de drenagem ácida, avaliar o teor de enxofre total da amostra, né, que já é avaliada no ensaios de MABA, considerar os ensaios de NAG e MABA ou ABA, que o Fernando bem comentou anteriormente, que atualmente a gente se utiliza mais MABA do que ABA, porque é uma evolução do conceito aí de acidez, e os ensaios de neutralização. Além desses ensaios estáticos, aí na base você tem os ensaios cinéticos, né? Da STM, que é uma norma americana, e o Freelighting, que é uma norma australiana. Então, os ensaios estáticos e os ensaios cinéticos. Então, isso seria uma proposta para caracterização de resíduos de mineração mais coerente que a norma 10.004. E aí você poderia acoplar também outros ensaios, tipo 3050B, composição total de orgânicos, AVS 100, PN e PRNT, que são ensaios também geoquímicos. Aí o exemplo dessas propostas alternativas, à sua esquerda com a lâmpada, você tem ensaios de Freelight muito comuns, como eu falei, na metodologia da Amaira, da Austrália, e o Fernando também comentou sobre isso na sua apresentação, e à sua direita, uma linda célula úmida da metodologia ASTM, né, clássica aí, para ensaios cinéticos, como exemplos de ensaios cinéticos de drenagem ácida e de lixiviação de metais. Lembrando que esses ensaios a gente consegue obter informações importantes, como a taxa de oxidação de sulfetos, lixiviação de metais ao longo do tempo. Uma abordagem alternativa seria você fazer esses ensaios, todos esses ensaios de lixiviação, né? Então, você substituiria a norma da 10.005 da ABNT por utilizar outros ensaios mais específicos para mineração. Então, com isso, a gente conseguiria fazer uma avaliação mais sequencial, né? Do ponto de vista estático e cinético de solidização de metais e oxidação de sulfeto. A gente poderia direcionar mais os resultados para ambientes específicos e consequentemente, ter conclusões mais assertivas. E a gente poderia agregar o conhecimento, né, do comportamento dessas amostras, né, que é uma composição multimineralógica de comportamento específico em termos de oxidação e taxa de solubilização, etc. Isso auxiliaria no planejamento de lavra e na gestão de resíduos sólidos. Bom, essa foi a minha apresentação da SGS Geosol, propondo aí uma visão um pouco diferente da tradicional da 10.004 para a classificação de resíduos sólidos. Isso tem muito a ver com a proposta nossa desse evento online, né, que é discutir a questão do como inserir a questão da drenagem ácida nesses ensaios de caracterização de resíduos sólidos. E aí eu deixo aberto aí a qualquer questionamento que ocorrer em relação a essa apresentação. Muito obrigado.